Bom dia, meninas. Vamos lá para o nosso devocional. A gente vai falar hoje sobre o livro de Ruth. O que Ruth quer nos ensinar. E por que estudar esse livro? No livro de Ruth, a gente conhece a história de uma conversão, de uma coragem, de uma determinação, a lealdade e a fidelidade que Ruth teve. A compaixão e o amor entre Ruth e sua sogra Noemi. Essa história é de inspirar. Se você estudar esse livro, você vai refletir sobre os relacionamentos, tanto dentro como fora da família. Ruth também nos ensina que o Senhor cuida, Ele abençoa os que o seguem, os que obedecem e os que guardam os seus ensinamentos. O modelo ideal de mulher é Ruth. A gente percebe a tristeza no coração da sogra dela, que ela perde 2 ótimos filhos, e sentimos talvez uma agonia, um desespero, uma solidão que atormentava a alma de Noemi. Mas Ruth preferiu algo que veio tornar-se a declaração clássica de lealdade. E Ruth falou brava, né? Eu imagino que ela falou brava. Não insiste em que eu te abandone e nem deixa de te seguir. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Esse texto está relatado lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Essa ação de Ruth, de autonomia, de mulher ousada, demonstra a sinceridade que ela tinha no carinho pela sua sogra. E demonstra lealdade, fidelidade. Devido à lealdade eterna que dedicava a Noemi, Ruth casou-se com o homem Boaz. E por consequência ela era uma estrangeira e foi convertida a moabita. Ela se tornou bisavó de Davi e, portanto, antecessora do nosso Salvador Jesus Cristo. Esse é o exemplo que a gente precisa imitar, o exemplo de Ruth. E o que a gente aprende aqui com Ruth é que ela tem algumas características marcantes. O livro dela relata um dos 2 únicos livros que tem no Velho Testamento. O título do livro leva o nome de uma mulher que contém exemplos de uma mulher de fé, de força e de bondade. Ruth, ela é caracterizada pela esperança, pelo otimismo, narrando uma jornada entre ela e a sua sogra. E teve uma transformação na vida dela, de uma tristeza para a felicidade e do vazio para a plenitude. Deus é lindo demais. É um tema muito proeminente, que Ruth é a redenção que se aplica a todos nós nos dias atuais. Ruth, ela era estrangeira, não tinha filhos e era viúva, o que deixou a situação dela numa total pobreza, sem nenhuma fonte de sustento. Contudo,
Ruth aceitou o evangelho com fé e uniu-se a um povo do convênio do Senhor. Embora ela não pudesse se livrar dessa situação de pobreza, no final ela foi redimida por um parente, o homem chamado Boaz. Ele era um homem lá de Belém. Devido à demonstração de fé e bondade do seu Redentor, Ruth casou-se novamente. Foi plenamente aceita como israelita. Ela se tornou dona de certa riqueza e foi abençoada com filhos. Assim como Ruth, não podemos salvar a nós mesmos, mas a gente pode confiar no nosso Redentor de Belém, aquele que é capaz de nos tirar de um estado decaído, do estado de tristeza, de decepção, e nos assegurar que a nossa felicidade, como parte de sua família, vem do Senhor. Dado esse tema de redenção, é interessante a gente notar que Jesus Cristo, nosso Redentor de Israel e de toda a humanidade, foi um dos descendentes de Ruth. Se você quer entender mais, se aprofundar mais, vai lá no livro de Mateus, no capítulo 1, do versículo 5 ao 16, para você ver como é tremenda essa palavra. E aí eu vou deixar um esboço aqui para você ler nos 4 capítulos que Ruth relata a sua história, que a gente vê ali a jornada de Ruth e sua nora Noemi, sua sogra Noemi. No capítulo 1 de Ruth, Noemi e sua família, elas se mudaram para Moabe, onde seu marido morre e seus filhos casam-se com mulheres moabitas. Depois da morte dos filhos, Noemi volta para Belém. Uma das noras de Noemi, que é a Ruth, decide ir com ela. Lá no capítulo 2 de Ruth fala: Ruth trabalha para sustentar Noemi e a si mesma, respingando nos campos de Boaz. Boaz é generoso com Ruth. Aí continua lá no capítulo 3. Ruth deita-se aos pés de Boaz, que lhe promete tornar-se responsável por ela. E Noemi, se o parente mais próximo não o fizer. Aí lá em Ruth capítulo 4 diz assim: o parente mais próximo de Noemi e Ruth permite que Boaz assuma a responsabilidade de cuidar delas. Boaz casa-se com Ruth e eles têm um filho. É muito forte isso. A transformação que o Senhor faz na vida de Ruth é algo que nos ensina a buscar a palavra do Senhor, a nos entregar com sinceridade ao Senhor, a ser fiel ao Senhor, a ser leal com o Senhor. E se você for parar para prestar atenção, você fala assim: é porque ela era uma parente ou porque ela era apegada com Noemi? E a Bíblia, ela fala de vários relacionamentos dentro da família, tanto entre pessoas que falam que é parentes, né, aparentadas por sangue, como outras pessoas aparentadas pelo casamento. Na sociedade hebraica lá, marido e mulher tinham uma relação mais próxima com a família do homem. Normalmente, quando você se casa, você segue o seu esposo. A noiva, ela deixa a sua família e o seu povo para se tornar membro da família de seu marido, com todos os direitos, responsabilidades ali que uma filha
tenha, né? Lá em Ruth, capítulo 1, do 1 ao 7, explica pra gente, que a gente possa entender. Esses relacionamentos, ele variavam entre hospitalidade extrema. Aí, se você entender sobre esses relacionamentos, essa hospitalidade, lá no comecinho do Antigo Testamento, lá em Gênesis, capítulo 26, do 34 ao 35, relata esse cuidado que esses relacionamentos nos trazem. E aí é um cuidado amoroso. Aí lá em Ruth capítulo 4, versículo 15, a gente entende um pouquinho mais. Idealmente os relacionamentos ali com a família, do cônjuge, devia ser periférico, né? Para que todas as pessoas ali do ciclo, nosso ciclo familiar, amigos ali mais próximos, ele ensina que ampliando essa base de apoio da família, oferecendo auxílio, encorajamentos mútuos, estabelecendo os valores espirituais ali para gerações seguintes, que são os filhos, enfim, filhos dos seus filhos, né? Lá em Salmos, capítulo número 78, do 4 ao 6, você tem esse entendimento. Aí a gente volta ali para a sogra e a nora. O que a gente pode aprender com a nora, que é Ruth? Enquanto a sogra abençoa as noras, a nora assume o compromisso. Enquanto a sogra expressa uma gratidão, a nora expressa a lealdade. Enquanto a sogra age sem egoísmo, a nora retribui sem egoísmo. Enquanto a sogra fica amargurada, a nora usa a criatividade. Enquanto a sogra demonstra interesse, a nora informa dos acontecimentos. Enquanto a sogra oferece conselho, a nora aceita o conselho. E cada um delas tem um versículo que nos leva para entender isso. E tudo se encontra lá no livro de Ruth. E o compromisso mútuo entre essas mulheres nos ensina que a gratidão de uma desperta a lealdade no coração da outra, que a abdicação de uma requer altruísmo da outra, que a amargura de uma dá oportunidade para a criatividade da outra, que o interesse de uma é recompensado pela comunicação aberta da outra. E que o conselho de uma dá resultados ao ser aceito e honrado pela outra. Você vê que as duas caminharam juntas, mesmo uma falando não, segue sua vida, deixa eu, você ainda é jovem. Ela não quis saber que ela era jovem, que ela tinha uma vida brilhante para frente. Ela mostrou que além de ser aparentada ou apegada, ela ia ser fiel à sua sogra. Ela ia caminhar para onde que a sogra fosse. Ela ia servir o Deus que ela servisse. E é tão profunda essa história de Ruth, que se você parar e entregar ao Senhor tudo que Ele vai fazer, tudo e muito mais, que o Senhor possa ministrar no seu coração e que você possa lá dedicar o seu devocional ali no livro de Ruth, e que você possa ter um coração como Ruth teve. O cenário vai ser diferente do que você vive, só que a história é a mesma, o resultado é o mesmo. Então se entrega, confie no Senhor e que tudo Ele fará. Faça sem interesse, não seja egoísta, se coloque, se posicione, que você vai ver
que as bênçãos do Senhor, o renovo do Senhor, o avivamento do Senhor vai vir para nós. Mas é tudo no tempo dele, porque tudo é para ele e tudo é por ele. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse devocional, Pai, por essa palavra que o Senhor vem, Senhor, penetrando nos nossos corações, para que possamos, Senhor, ter uma mudança de vida, que possamos, Senhor Jesus, ser transformadas, que não olhamos, Senhor, a situação ruim, mas que temos aproveitado todas as oportunidades para um final feliz. Porque nada dura para sempre, o Senhor nos ensina. Tudo passa, é só uma questão de tempo. A tua palavra diz lá em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Então há tempo de crescer, há tempo de semear, há tempo de colher. Ó Pai, nesse momento estamos com a nossa terra fértil, Senhor, para que o Senhor jorre em nós uma fonte de vida, uma fonte de alegria, uma fonte, Senhor, de transbordar na vida das pessoas, na vida de mulheres, de famílias. Ó Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permite a te buscar. Somos livres, Senhor, porque o Senhor nos chamou para a liberdade eterna. Queremos te agradecer, Senhor, porque em todo momento o Senhor tem falado aos nossos corações. Em todo momento o Senhor tem cuidado dos detalhes. O Senhor tem provido aquilo que nos faz falta. O Senhor tem nos abençoado e nos amado de uma tal maneira que nos constrange, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, que o Senhor vai de encontro com cada mulher, Pai, com cada situação, com cada dificuldade, e que através desse devocional, com a história de Ruth ali relatada, a gente possa refletir e agir como ela agiu. Ela não paralisou, Pai. Ela seguiu adiante, ela correu atrás, e o Senhor deu o alimento. O Senhor proveu alegria para o coração dela e da sua sogra. E aqui eu represento, Senhor, nós amigas, compartilhando esse devocional, compartilhando as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas frustrações. E que a gente lá na frente, Senhor, vai ver o Senhor trabalhar, vai ver o quanto o Senhor é bom. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo Deus. Então, nessa manhã, queremos te agradecer pelo dia todo, que qualquer horário que essa oração for escuta, Pai, que essa oração for reproduzida no coração dessas mulheres, seja agora de manhã, seja à tarde, seja à noite, seja de madrugada, seja no carro, seja na rua, seja em casa, seja no trabalho, Pai. O Senhor venha tocá-las de uma forma sobrenatural. Quebra as barreiras, Pai, que está ali ao redor, impedindo que a Tua palavra penetre em nossos corações, Senhor. E que possamos ser humildes para reconhecer que nada temos, que tudo é Teu. Obrigado, Senhor. Essa é a minha oração nesta quarta-feira, de agradecimento pelo alimento espiritual que o Senhor tem nos dado, pela força que o Senhor tem renovado. Esse momento é só agradecer. Essa é a minha oração. E eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.